Bom, pessoal, para quem tiver com dúvidas aí a respeito da questão 5, vou postar esse vídeo com algumas dicas. Então vamos lá. Olha, a primeira coisa é determinar o valor do x, né? Então o que a gente pode ver? Se eu olhar aqui embaixo, esse triângulo de baixo, ele é um triângulo retângulo, certo? O que eu posso perceber aqui agora, ó? Nesse triângulo de baixo, oposto ao ângulo de 90 graus é a hipotenusa, e aqui são os dois catetos, B e C, certo? Então, o que eu vou fazer, ó? Vou chamar aqui de A, que é a hipotenusa. Aqui, só para lembrar, B e aqui C. Entre B e C, tanto faz, certo? Pode ser esse B e esse C, mas poderia ser o contrário, esse B e esse C. Não tem problema nenhum. Tranquilo? Então, quando eu olho para o triângulo de baixo, eu posso usar o teorema de Pitágoras, né? Lembrando, teorema de Pitágoras. A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, certo? Então, A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Bom, vou deixar o A, porque é o que eu quero descobrir. Então, A ao quadrado igual, no lugar do B, 4, no lugar do C, 8. Então, A ao quadrado é igual a 4 ao quadrado mais 8 ao quadrado. Agora resolve as potências. 4 ao quadrado, 16, 8 ao quadrado, 64. Então, A ao quadrado é igual a 16 mais 64. Certo? Soma 16 mais 64. Então, A ao quadrado é igual a 80. Tranquilo até aí? Para terminar, passa como raiz. Então, A vai ser raiz quadrada de 80. Não vou extrair o radical, vou deixar dessa forma. Tranquilo? Então, voltando lá no desenho, ó, esse lado aqui, ele vai medir raiz quadrada de 80. Beleza? Agora, quando eu olho para o triângulo de cima, certo? Esse aqui era o A no triângulo de cima. Quando eu olho no... Aliás, esse aqui é o A no triângulo de baixo. Quando eu olho para o triângulo de cima, esse que vai ser o meu A, porque esse é o que está oposto ao ângulo de 90 graus, a hipotenusa. Aqui vai ser meu B. E aqui, ó, eu vou cortar aqui agora, ele não vai ser mais o A, ele vai ser o C. Ou seja, para o triângulo de baixo, ele é o A. Para o triângulo de cima, ele é o C. Beleza? Então, usa o teorema de Pitágoras de novo agora, ó. O A vai ser o nosso x. Então, x ao quadrado é igual. O B vai ser 6. 6 ao quadrado. E o C vai ser raiz quadrada de 80. Então, ó, ficou assim agora. Espera aí, deixa ele focar aqui. Aí focou. X ao quadrado igual a 6 ao quadrado mais raiz quadrada de 80. Aí vocês terminem de resolver e achem o valor do x, beleza? Só uma dica, como é que vai ficar isso aqui, ó? Quando você for resolver, o quadrado vai cortar com a raiz e vai sobrar só 80. Não precisa de levar mais ao quadrado. Quando você tem uma raiz e eleva ela ao quadrado, os dois cancelam. Fica faltando só o 36 e terminar de fazer os passos, beleza? Bom, no item B, novamente nós vamos utilizar o teorema de Pitágoras. Olha só, para eu tentar achar esse x aqui direto, eu preciso de dois lados do triângulo, porque se eu tiver esses dois lados, que são os dois catetos do triângulo, do último, eu consigo descobrir. Mas aí eu não tenho, então o que eu tenho que fazer? Primeiro descobrir esse. Só que para eu descobrir esse, eu vou ter que olhar para esse segundo triângulo aqui, o triângulo do meio, certo? Com o teorema de Pitágoras, para descobrir ele, eu preciso esse eu já tenho, preciso desse também, que eu também não tenho. Então, para eu poder descobrir esse, eu vou olhar lá para o primeiro triângulo. Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai vir de fora para dentro, até descobrir o x. Como que a gente faz isso? Olha só, quando eu pego nesse triângulo de fora, ó, o maior lado, que é a hipotenusa, está oposto ao ângulo reto. Então, esse lado aqui é o ângulo reto, aqui vai ser a hipotenusa. Eu vou chamar aqui de y. Beleza? Então, ó, aqui vai ser o meu A, aqui vai ser meu B e aqui vai ser meu C. Tranquilo? Então, vai ficar assim, ó. A ao quadrado
é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Tá aí. Então, resolvendo, y ao quadrado é igual a 36 mais 16. Tá lá. Então, y ao quadrado é igual a 16 mais 36, 52. Beleza? Então, agora, para terminar, o y vai ser raiz quadrada de 52. Novamente, não vou extrair radical, eu vou deixar assim o valor do y, porque lá na frente, no próximo, eu vou ter que elevar ele ao quadrado, certo? Eu só vou extrair o radical do x lá no final, só para conferir o resultado final mesmo, beleza? Então, ó, descobri o valor do y, vamos voltar para o desenho. O y aqui, ele vale raiz quadrada de 52. Então, agora, eu tendo esse lado e esse, eu consigo esse. Então, eu vou chamar aqui de z, certo? Então, ó, é o meu A, B e C no triângulo do meio. Então, ó, A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Tranquilo? Então, resolvendo esse teorema de Pitágoras novamente, eu acho o valor desse lado aqui, que é o nosso z, certo? Depois que eu achar o z, eu uso ele e ele para achar esse, como teorema de Pitágoras novamente, A, B e C. Então, na letra B, basicamente o que a gente vai fazer é usar o teorema de Pitágoras por 3 vezes, certo? A gente usa nesse triângulo para achar esse lado. Depois, tendo esse lado, a gente usa no triângulo do meio para achar esse. Depois, tendo esse, a gente usa no de fora para achar o x, que é o que a gente quer. Beleza? Bom, no item C, quando eu olho para essa figura assim dividida, pessoal, ó, eu lembro do teorema de Tales, né? Que eu posso, se eu separar em 2 triângulos, eu consigo calcular o valor de um dos lados. Só que, olha só, já prevendo o que vai acontecer lá na frente, para eu poder conseguir descobrir o valor do x, eu preciso de saber quanto que vale esse lado maior do triângulo, certo? No triângulo grande, esse ângulo aqui é um ângulo de 90 graus, no pequeno também. Então, eu vou fazer o seguinte, olhando somente para o triângulo grande, ó, se daqui até aqui mede 6 e daqui até aqui mede 4, então ele inteiro aqui vai medir 10, certo? Então aqui mede 10, aqui mede 24 no triângulo grande. Quanto que vai medir esse lado maior aqui? Bom, já que eu não sei, eu vou chamar esse lado de... Pera aí, deixa esse celular focar. Aí, focou. Vou chamar aqui de y, certo? E agora eu vou usar o teorema de Pitágoras para descobrir o valor dele. Então, como é que vai ficar isso? Ó? Aqui é o A, porque aqui é o ângulo de 90 graus, tá vendo? Então, aqui é A, B e C. Então, no teorema de Pitágoras vai ficar A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Certo? Então, y ao quadrado é igual a 100 mais 24 vezes 24. Bom, vamos fazer aqui. 24 vezes 24. 4 vezes 4 dá 16, vai 1, 8 mais 1, 9. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 2 vezes 2, 4. Então, agora, somando isso daí, 6, 17, vai 1, 576. Então, 24 vezes 24, 576. Tá lá. 576 mais 100, 676. Certo? Então, y vai ser raiz quadrada de 676. Beleza? Então, até aqui, a gente descobriu o valor do y. Tem que olhar agora se esse 676 tem raiz quadrada exata ou não. Se tiver, ótimo. A gente vai colocar aqui o valor dele. Se não tiver, deixa assim, não tem problema. Certo? Eu vou deixar isso para vocês fazerem.
Bom, olha só, se tudo vale raiz quadrada de 676, então essa partezinha aqui, ó, vai valer raiz quadrada de 676 menos a parte baixa que é o x. Certo? Tá aí, raiz quadrada de 676 menos x. Tranquilo? Agora, vocês podem separar essa figura em dois triângulos. O triângulo menor, vou separar aqui embaixo. Colocar menorzinho. Aqui vai ser raiz quadrada de 676 menos x. Aqui 6. O triângulo maior. Aqui vai ser 10. E aqui vai ser somente a raiz quadrada de 676. Bom, desse jeito aqui agora, mesmo aqui embaixo sendo 24, se quiser colocar, coloca, se não quiser não vai precisar. Só usar agora o teorema de Tales, ó. Esse sobre esse é igual a esse sobre esse. E pronto, terminou a história. Bom, a letra D traz esse desenho. Então, o que é a primeira coisa que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui a parte de baixo e vou chamar ela de Y, certo? Essa outra parte de baixo que eu não tenho. De modo que aqui, ó, no triângulo maior, quantos que vai valer esse lado aqui embaixo? Né? Vai valer Y mais 5, certo? Então, eu vou fazer aqui duas coisas. Aqui é um ângulo de 90 graus. Eu vou pegar esse triângulo menor de dentro e vou usar o teorema de Pitágoras nele, com x e y. Eu sei que não vai dar para me resolver, mas eu vou ter que encontrar uma expressão que me ajude lá na frente. Então, ó, quando eu pegar o triângulo menor, aqui é o A, aqui é o B e aqui é o C. Então, vai ficar 3 raiz quadrada de 5 ao quadrado igual x ao quadrado mais y ao quadrado. Certo? Ó, A ao quadrado igual B ao quadrado mais C ao quadrado. Feito. Quando eu elevar 3 raiz de 5 ao quadrado, pessoal, 3 ao quadrado é 9. Raiz de 5 ao quadrado, esse vai cortar com esse. Então, vai ficar 9, que é o 3 ao quadrado, vezes 5. Então, vou escrever assim primeiro, ó, passo a passo. 9 vezes 5 é igual x ao quadrado mais y ao quadrado, certo? Então, eu elevei esse ao quadrado e depois elevei esse ao quadrado. Esse ao quadrado dá 9 e esse ao quadrado dá 5. Então, ficou 9 vezes 5. 9 vezes 5 é 45. Então, 45 é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Tá aí. Aqui não tem como eu fazer mais nada, então eu vou guardar essa informação. Porque, ó, x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 45. Então, caso isso apareça em algum outro lugar, eu posso trocar x ao quadrado mais y ao quadrado por 45. Entendido? Então, aonde que eu vou usar isso? Ó, vou olhar o triângulo maior agora na figura. Esse triângulo aqui, ó. O A vale 10, o B também vale x, e o C vale y mais 5, que é esse lado inteiro. Certo? Y mais 5. Então, se eu usar o teorema de Pitágoras aqui, ó, A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Certo? Ó, A, peraí. Não tá focando. Aqui. A, B e C. Certo? Então, vou substituir. Como que eu resolvo y mais 5 ao quadrado? Vocês sabem que é y mais 5 vezes y mais 5. Chuveirinho. Então, y vezes y ao quadrado. Y vezes 5, 5y. 5 vezes y, 5y. 5 vezes 5, 25. 5y mais 5y, 10y. Então, quando eu resolver y mais 5 ao quadrado, o resultado vai dar y ao quadrado mais 10y mais 25. Então, é isso que eu vou estar usando aqui embaixo. Ó.
10 ao quadrado eu sei que dá 100. Isso daqui vai dar y ao quadrado mais 10y mais 25. Tá aí, ó, desse jeito, certo? Então, aqui deu 100, esse eu repeti, e daqui pra cá, tá vendo? É o resultado do y mais 5 ao quadrado, tá vendo? Ó? Tá. O que eu vou fazer? Pessoal, observa aqui o seguinte, ó. Olha essa parte que me apareceu. X ao quadrado mais y ao quadrado, tá vendo? A gente viu da parte anterior que x ao quadrado mais y ao quadrado era igual a 45. Então, eu vou substituir aqui por 45. Então, vai ficar, ó, 100 igual 45, que é o x ao quadrado mais y ao quadrado, mais 10y mais 25, certo? Agora, o que vocês vão tentar terminar de fazer? Letra para um lado, número para o outro. Feito isso, você vai encontrar o valor do y, certo? Quando você tiver o y, você pode fazer o quê? Olha essa igualdade. X ao 45 igual x ao quadrado mais y ao quadrado. Se você tiver o valor do y, você eleva ele ao quadrado, passa ele para o outro lado e descobre o valor do x. Beleza? Qualquer dúvida, vocês deixem aí nos comentários, tá bom?